Olá, a gente está na série Maturidade, Suas Zonas Errôneas. A gente está falando no primeiro tema, que é sobre assumir o controle de si mesmo, e está no 5º episódio desse tema. E hoje a gente vai falar sobre evitar a paralisia. O problema maior que as crenças limitantes oferecem à performance é isso, que é chamado paralisia. Quando a gente considera o próprio potencial para preferir ser feliz a se martirizar e torrar a paciência dos outros, paralisia é o termo a se ter em mente como um indicador da influência das emoções negativas presentes na experiência do dia a dia. Não tem problema nenhum a gente ficar triste, aborrecido, experimentar essas emoções negativas em si, isso faz parte. O problema é a gente não saber processar direito e ficar paralisado. Cabe uma observação aqui, isso é importante. Quando a gente experimenta traumas muito fortes, seja no presente ou aqueles traumas que a gente carrega na memória dos anos que ficaram lá no passado, é primordial você primeiro procurar um profissional de psicologia. Eu ajudo você aqui com esse conteúdo e tal, mas eu não sou nem de longe uma panaceia. Eu não estou aqui para curar nenhuma patologia. Tampouco eu sou um remédio, então, para uma questão de saúde em si. Eu falo de emoções porque elas têm impacto na performance individual. Eu quero fazer você aprimorar o que já está completo. A cura de questões psicológicas é uma coisa para que eu sempre vou te indicar para um profissional de psicologia para você fazer. Eu quero fazer você correr uma maratona. Você não pode fazer isso se você tiver com pneumonia. Tá bom? Voltando então para o tema paralisia, a crença limitante ela encontra a ideia da emoção negativa para criar um congelamento na capacidade de agir quando a gente cisma que compensa sentir raiva, hostilidade, timidez, etc. e tal. A gente se apega a esses sentimentos arranjando as mais criativas justificativas. Por exemplo, ele me deixa louco, ela me deixa louco. Não tem como se revoltar com isso, não tem como não se revoltar com isso que essa pessoa fala, com o que ela faz. Eu tenho que gritar com ela, eu tenho que gritar com ele. Quando não, pior do que isso, quando eu não tenho que bater nele ou ensinar alguma lição a ele. Viu como é que funciona? Você já viu isso? Você já passou por isso? Você já fez isso? A dica fundamental é a gente se guiar pelo grau em que o que a gente está sentindo está paralisando a gente. Cabe dizer que é imprescindível nós termos a iniciativa de nos fazer as perguntas para nós mesmos, como é o seguinte: o que eu estou sentindo em relação a essa experiência? O quanto esse sentimento está me impedindo de agir em função dos meus propósitos, daquilo que eu quero, daquilo que é importante atualmente, agora. De modo a gente dirigir o nosso foco, o foco da nossa atenção, para que a gente tenha essa consciência. Emoções, elas são coisas traiçoeiras. Com intensidade e constância, elas tendem a distorcer a lente da nossa realidade, a lente pela qual a gente enxerga a nossa realidade, quando a gente não está prestando atenção a essas emoções. Assim a gente começa a ver um mundo distorcido e a gente tende a tomar decisões estúpidas. A gente tende a tornar as piores decisões mais estúpidas que podem ser tomadas. Paralisia pode ser quantificada em uma escala que vai de uma mera indecisão ou hesitação até a total inatividade. Aí eu faço uma pergunta para você: o quanto a tua raiva te impede de dizer, de sentir ou de fazer alguma coisa? Se a gente estiver paralisado, a gente perde a oportunidade de experimentar a vida plenamente. Mais uma vez eu reitero, a paralisia em pessoas saudáveis ocorre em determinados contextos pontuais, onde acontecem estímulos que desencadeiam pensamentos negativos e sentimentos correspondentes e tal. Agora, se a pessoa se identifica com a sensação de paralisia de uma forma perene, ela não está tomando nem banho muitas vezes, não está comendo direito, está isolada no quarto, aí é outra coisa. Ela vai estar essa ideia aí vai estar dissociada de um estímulo imediato. A questão ela é patológica.
E aí eu te digo, vai procurar um profissional de psicologia ou indica para a pessoa que você conhece que está assim. Depressão e doenças dessa forma aí, elas são sérias e elas merecem todo o cuidado, tá bom? Vamos lá, a paralisia é uma condição branda ou grave que impede a pessoa de atuar no nível de performance que ela gostaria. Essa condição ela é gerada pela forma com que nós lidamos com os sentimentos negativos que a gente experimenta. Eu vou dar alguns exemplos aqui de paralisia funcionando na vida cotidiana das pessoas. Vamos lá, pensa comigo aqui, ó. Sabe, uma situação em que o cônjuge não consegue falar com ternura com o outro cônjuge, né? A mulher com o homem com a mulher, ou com os filhos. Outro caso, a pessoa que não consegue trabalhar no projeto que ela se interessa, que ela quer fazer. Como começar a malhar, fazer dieta, ler consistentemente, estudar consistentemente, escrever a tese do mestrado, o TCC da faculdade, etc e tal. Isso é paralisia. Outro caso, o homem ou a mulher não consegue fazer sexo, não conseguem fazer sexo, porque está sempre com alguma preocupação. Isso é paralisia também. A pessoa fica na cama o dia inteiro cultivando um processo depressivo. Paralisia também. Tô falando do comportamento, tá? Deixar de começar um hobby que agrade por causa de um sentimento corrosivo, culpa, alguma coisa assim. Outro caso, quando o cara trava na ansiedade de aproximação e não consegue abordar aquela mulher, aquela menina, por quem ele se sente atraído. Evitar ligar ou mandar um oi pelo WhatsApp para conversar com alguém que a gente se distanciou no relacionamento. Também é um caso de paralisia. Ter dificuldade em dormir devido a alguma preocupação. Também é isso. Não pensar claramente. Agredir ou ofender as pessoas que a gente ama. Ficar com a cara distorcida de raiva, além de não conseguir agir como se gostaria. Tudo isso aí é exemplo. Já notou como é que a gente fica estabanado quando a gente tá puto da vida? Então, a paralisia, ela abrange um bando de coisas. Praticamente todas as emoções negativas resultam em algum nível de se ficar paralisado. Isso é uma razão sólida para você se ocupar de dirigir o seu foco para saber o que você está sentindo e tomar decisões conscientes sobre os significados das experiências, ao invés de deixar o piloto automático do estado emocional puto da vida, esse estado emocional puto da vida, fazer isso livremente. Se você está pensando aí, se estiver pensando aí em argumentos para situações que sirvam de exceções, nas quais supostamente pudesse valer a pena ter emoções negativas, cara, saiba que existe uma distinção total entre expressão de uma emoção e a experiência de sentir essa emoção propriamente. A gente pode dar uma bronca numa criança falando alto e sério para que ela não vá brincar na rua e não corra o risco de ser atropelada. Porém, isso é apenas apropriado se a gente usar o tom e a expressão, né? Se usar o tom e a expressão forem recursos para tornar a comunicação efetiva. Agora, se você tem o costume de gritar com os outros quando eles não agem ou não respondem do jeito que você esperava, porque você se sentiu frustrado ou frustrada, isso aí é um exemplo claro de estar paralisado. Você não está agindo para produzir o resultado, você está agindo porque você está puto da vida. Olha só. A gente se aprofunda nisso lá na frente, gente. Eu vou falar sobre isso lá na frente quando eu falar no tema de ira, de como se livrar da ira, tá? No próximo episódio aqui desse tema dessa série, a gente vai falar na importância de viver o momento presente. Lembra de deixar tua curtida aqui desse lado, seu comentário, o teu comentário, claro, e lembra de compartilhar com seus amigos, tá bom? Obrigado aí pela presença, pela sua audiência. Força, irmão.